Comunicando Direito. Apoio Cultural, Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Residencial Ibiza, em Gravataí, Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Alô amigos, estamos no ar com mais um programa da Confraria da Comunicação, Comunicando o Direito, com a presença sempre bem-vinda do Dr. Felipe Carmona e do Dr. Jairo Hamilton dos Santos à minha esquerda e o Dr. Aloysio Martins à minha direita. Como vocês estão notando, nós estamos bem à vontade porque verão, está muito calor. 26 de janeiro, né? 26 de janeiro, então esse programa é em pleno janeiro, pleno verão. Bom, como de início a gente sempre faz em outros programas, em todos os programas a gente sempre tem feito, a gente comenta algum assunto no âmbito jurídico que é interesse da comunidade. E tem aqui uma notícia que é um interesse de toda a comunidade jurídica, né? E algo que quase sempre era motivo de controvérsias e tal, e agora está querendo pacificar a situação com uma decisão num recurso especial. A questão é a seguinte: a sociedade, os sócios não são responsáveis por dívidas da sociedade. Então, sociedade é uma pessoa jurídica com personalidade própria, portanto, e os sócios são também pessoas de direito, que são pessoas físicas, mas não se confunde a pessoa da empresa com a pessoa dos sócios. Isso aí é coisa já desde a época dos descobrimentos, que os navegantes vinham para cá e tal e formavam sociedade anônima, inclusive, né? A completa diferenciação entre os diretores, os acionistas e tal da empresa. A sociedade limitada, mais recente também, procurou sempre definir o que era da empresa e o que são dos sócios. Em função de uma série de acontecimentos, houve uma questão que sempre tumultuou essa questão da execução dos sócios. Então os sócios sempre ficam temerosos de que alguma dívida da sociedade possa repercutir no patrimônio individual deles. Então esta decisão, que eu vou ler para vocês, do Superior Tribunal de Justiça, consolidou, à exceção da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho é muito protetora e tal, mas de qualquer maneira a própria Justiça do Trabalho tem lá os seus temperos, não é tão facilmente despersonalificar a personalidade jurídica, e aí os sócios serão chamados, não é bem assim. Então, preste atenção. Importante entendimento do Poder Judiciário, que é formado pelos juízes de direito de carreira e da Justiça Federal, de carreira e da Justiça Comum e de todo o Estado do Brasil. O acordo em questão definiu, com força de súmula, que os sócios de uma empresa não se responsabilizam pelas dívidas da sociedade. Então fica aqui um alerta para os sócios de empresas que estão nos assistindo agora, que normalmente eles têm receios, muitas vezes, de que a empresa está endividada e tal, e que o seu patrimônio pode correr risco. Há uma certa tranquilidade agora com relação a isso, porque está pacificado, tem força de súmula, isso aqui. A exceção, como nós já dissemos, da Justiça do Trabalho. E como temos aqui advogados especialistas em direito do trabalho, vamos ver até que ponto realmente o patrimônio dos sócios respondem pelas dívidas da empresa. Abrindo um parênteses, estou falando já um pouco demais, né? Mas abrindo um parênteses, eu tive uma empresa em Gravataí, que eu vendi em 87, em 88, por aí, nessa época. Hoje eu estou sendo executado no Justiça do Trabalho, um empregado que eu nem sei quem é, que os meus sucessores lá admitiram, e como eles foram embora e desapareceram, a firma faliu, eu estou sendo responsabilizado por uma execução. Aliás, infelizmente eu consegui desfazer o equívoco, porque consegui provar cabalmente que eu estava fora da sociedade há mais de 20 anos. Bom, lançado o problema, então,
eu passo a palavra aos meus amigos de bancada aí para ver o que vocês acham dessa nova decisão, que aliás vem reforçar o que muitos já se pensavam, né? Daí, doutor Jair, quer falar? Eu vou começar até porque o doutor Luiz depois vai discorrer bastante sobre a matéria, o doutor Carmona também. Então, realmente entendo que isso aqui é uma notícia boa para a comunidade empresarial, não só do Rio Grande do Sul, como do Brasil, porque o Superior Tribunal de Justiça, isso é uma legislação brasileira. Bom, o que vem acarretando agora? Existe uma distinção entre pessoa jurídica de direito privado e a pessoa física. Não se pode confundir o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio da pessoa física. E até agora, para execuções, especialmente execuções de ordem fiscal, seja municipal, estadual ou federal, era penhorado também o patrimônio da pessoa física. Evidente, depois de tentar, da Justiça, do Estado, da União, do município, tentar penhorar o patrimônio da pessoa jurídica. Não havendo patrimônio, penhorava-se o patrimônio da pessoa física. A Justiça do Trabalho é um pouco diferente, porque é uma legislação específica, uma justiça especializada. Mas nós vamos entrar depois. Então, com essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, a coisa vai reverter. Mas eu, assim mesmo, doutor Soster, eu tenho sérias dúvidas, porque vai haver muitas exceções. Se isso se tornar lei amanhã ou depois, ou uma jurisprudência, ou alguma coisa, vai haver exceções. Existem aquelas exceções que eu me refiro, é quando a empresa é descapitalizada de forma fraudulenta, e vai para o bolso do diretor, vai para o bolso dos empresários, e eles montam um patrimônio extraordinário, pessoal, para não pagar as dívidas. Então, aí, são essas exceções eu acho que vai continuar existindo. Então, realmente, me parece uma notícia boa para o mundo empresarial, para aqueles empresários honestos, que realmente a empresa não houve sustentação, ela teve que, ou de uma forma ou de outra, faliu, enfim, não deu segmento. Mas isso é muito comum, essas execuções fiscais são muito comuns. A Receita Federal, os Estados, eles fazem muito esse tipo de coisa, né? E está um alerta, inclusive, de que se provado que realmente é indevida essa execução, cabe até depois uma demanda de indenização, até por dano moral. Seria o caso do direito de regresso, né? Ele está sendo processado de forma indevida. Deveria ser processada a pessoa jurídica, está sendo processada a pessoa física. Exato. Então, provado que ele não agiu com culpa, me parece que cabe direito de regresso. Aí se ele entra com reparação de danos, indenização, enfim, parece isso. Doutora Luiz? Vamos lá, quem quer falar? Eu realmente não conheço o teor desse acordo. Novo, interessante é que nós tivéssemos a cópia na íntegra desse acordo, porque aí nós temos apenas meras informações. Uma informação. Eu acredito que não se pode adotar de forma literal essa questão. Sócio não responde por dívida da sociedade. Isso não está correto, de forma literal. Claro que realmente a dívida é da sociedade, salvo exceções, como por exemplo previsto no artigo 50 do Código Civil, que prevê a descaracterização da personalidade jurídica da empresa e redireciona a execução contra as pessoas dos sócios. No caso do Dr. Jair colocou. Exatamente. Naquelas hipóteses, por exemplo, a empresa fecha as portas e deixa os credores vendo navios. E às vezes é fraudulento, não? Às vezes pode até nem ser fraudulento, mas de qualquer maneira eu não posso encerrar minhas atividades, deixar os meus credores na minha porta e desaparecer com o que sobrou da empresa. Então, nessas hipóteses, a justiça, o judiciário descaracteriza a personalidade jurídica da empresa e o sócio responde, nada mais justo. Porque se assim não for, ninguém mais vai pagar conta nenhuma. Ou seja, a pessoa desaparece, olha, a dívida da sociedade não é minha, e ele sai com os bolsos cheios, como disse o Dr. Jair. Então eu acho que essa questão não pode ser definida dessa forma. Sócio não responde por dívidas, não responde em termos. Em termos, cada caso é um caso. Só para já te passar, se realmente isso aqui vier a ser mantido, se essa decisão, como disse o doutor Luiz, nós temos que olhar o conteúdo, que está lendo uma notícia. É um risco muito grande. Por quê? Porque não pode o empresário descapitalizar a sua empresa para não sofrer as consequências. Também não pode.
Eu acho que nos casos assim, do desvirtuamento da personalidade jurídica, da abusividade, como o doutor Aloysio falou, que e o doutor Jair falou, onde o empresário retira vultuosos rendimentos e passa, então, à pessoa física, logicamente que não. Mas tem uma outra situação que acho que já é a mais aplicada atualmente no Poder Judiciário, quando a dissolução irregular da sociedade, ou seja, a empresa está constituída, tem um endereço junto à Junta Comercial, junto à Receita Federal, vai lá o credor cobrar e essa empresa não existe, né? Essa empresa simplesmente desapareceu do mapa. Aí não resta outra alternativa ao credor, de fato, a buscar junto aos sócios, né? Porque uma personalidade jurídica, ela como difere, logicamente, da pessoa física, é muito mais difícil de localizar o seu efetivo paradeiro, porque ela é apenas balizada com os bens corpóreos, que são os materiais, enfim, maquinário, e os bens incorpóreos, que são os clientes, do que uma pessoa física, né, que tem lá os seus rendimentos, tem um endereço fixo, está residindo no outro lugar. Agora, o que me chama a atenção é que é o seguinte: a questão, logicamente, da justiça do trabalho é a situação do empregado, né? Indúbio pro operário, né? Os princípios do direito do trabalho, que é com relação à natureza alimentar desses créditos. Mas, com relação ao Código de Defesa do Consumidor, quando uma indústria bota em circulação uma boneca, um brinquedo, o próprio Código de Defesa do Consumidor diz que os sócios, os administradores dessa empresa estão também responsáveis. Eu acho que aí há um conflito dentro dessa decisão do STJ com o que define o Código de Defesa do Consumidor. E aí eu acho que essa também é uma discussão válida para ser julgada. Eu acho que essa situação do STJ, ela põe em prática aquilo que o Código Civil determina. Responsabilidade dos sócios supletiva, né? O caso de inexistência de bens do patrimônio jurídico, não diretamente como é Seria uma espécie de uma responsabilidade subsidiária. É subsidiária. Não tem bens mais, a personalidade. Vamos entrar E uma situação muito comum que eu colocasse é a questão das empresas que, de fato, o sujeito simplesmente desaparece, ele sai daquele local e ninguém sabe, mas ela está registrada na Junta, ela está na Receita Federal, bonitinho. Aí não dá para te utilizar a empresa que deve. A empresa ela existe de direito, mas não existe de fato. Exatamente. Se a empresa não está circulando dinheiro, já não tem legalmente existente. Ela evaporou-se. Mas isso Na aqui prática ela se evapora, é muito comum isso aí. Isso aqui, me parece, isso aqui tem que ser bem analisado. O judiciário vai ter que analisar, porque também não é crível que o empresário feche as portas, construa o seu patrimônio próprio com aquilo que era da empresa e depois não pague dívida. E olha, nós temos muito exemplo aí. No ramo da construção civil, eu poderia aqui hoje elencar no mínimo uns 6 ou 8 que me vem na memória agora, mas não vou fazer isso. Nós poderíamos, nós sabemos. Os sócios continuam ricos, financeiramente abastados, e a empresa não existe mais e não paga dívida. Esse é um fato verídico, verdadeiro. E isso aí, acho que até a questão da responsabilidade dos sócios é uma situação. Claro. O pior é quando há responsabilização dos sócios, né, porque fechou a empresa, enfim, e os sócios, como o doutor disse bem, são abastados, andam de carrão, estão andando numa bela de um apartamento com cobertura, e não tem nada no nome, né? Estão no nome do filho, aí isso aí a justiça Mas isso aí exatamente tinha que criar mecanismos para escapar das execuções fiscais. Passa por nome de terceiros. Eu acho que o que não pode ser dito é o seguinte: que a dívida da sociedade também é do sócio. Isso é uma verdade. A dívida é da sociedade. Claro. Eventualmente ela pode vir a ser do sócio. Mas aí, porém, é da sociedade quando essa sociedade está gerando capital, né? Tem empregados, está gerando valores ali junto a impostos, enfim. Não simplesmente encerrou. Até porque se ela estiver em atividade, não cabe responsabilidade ao sócio, porque ela tem patrimônio próprio. Não pode não ter, de repente, bens patrimoniais, por exemplo, deve estar tudo penhorado, mas algum capital, faturamento. Isso aqui, me parece, vai atingir mais as dívidas
As execuções fiscais, porque dentro do direito civil, uma ação comum, se tu for ajuizar, se a pessoa jurídica der, tu não pode propor ação contra o sócio da pessoa jurídica no direito civil. No civil não, no trabalho... Pois é, não, trabalho é bem direito comum. de trabalho é outra coisa. Direito de trabalho, eu já disse, é um Até direito contra o sócio de especializado, fato, né? que tem sua legislação própria. Mas aqueles que são regidos, subsidiariamente aplica-se também o Código Civil. Mas aquelas execuções, por exemplo, oriunda de vamos supor que o carro de uma empresa abalroou o carro do Dr. Soster. Aí a empresa não tem patrimônio, não paga, o Dr. Soster não pode executar o sócio. Por quê? Porque essa parte do direito civil não cabe. Tá? Agora, se fosse uma dívida fiscal, poderia, é diferente. Então é isso aí que nós temos que... O telespectador tem que fazer essa distinção, não vá sair amanhã pensando que qualquer ação baseada no direito civil pode passar da pessoa jurídica para a pessoa física. A decisão é exatamente ao contrário, né? Que é só a jurídica que tem que pagar, né? Vamos encerrar essa discussão então. Terminou o nosso primeiro bloco. Nós já voltamos para o segundo com a resposta às perguntas dos nossos amigos telespectadores. Já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Vereador Eloy Guimarães, patrono da confraria. JHS Advogados Associados Consultoria Empresarial. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 204 e 205. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Assessoria Tributária e Contábil. Avenida Assis Brasil, 6203, Conjunto 303. Telefone 33 40 59 20. Residencial Ibiza, em Gravataí, Avenida Alexandrino de Alencar, 483. Então estamos de volta, comunicando direito, com a presença do Dr. Felipe Carmona e Dr. Jairo Hamilton à minha esquerda e o Dr. Aloysio Martins à minha direita. A fase das perguntas, vamos começar com a perguntinha simples, rápida e rasteira, pode ser a resposta. Pela ponta esquerda. Pela ponta esquerda. Dr. Carmona, comprei um veículo 0 km. O mesmo passou a apresentar problemas desde a primeira semana. O que posso fazer? Código de consumidor, não é, Dr. Carmona? A aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor, né? Porque primeira semana o cara tem bastante força, pode tudo. O que acontece? Logicamente a garantia de um veículo, existe aquela garantia legal, né, que é os 90 dias, e aquela garantia contratual que de repente alguma outra revenda possam oferecer, alguma indústria de veículos, na verdade. 1 ano, 2 anos, depende. Durante todo esse período, se for um defeito constatado de fábrica, o veículo ele tem que ter dado toda a assistência técnica de forma gratuita, né, com relação ao defeito constatado. Agora, a situação é o seguinte: na primeira semana, aí que é o detalhe, na primeira semana há uma possibilidade de o consumidor exigir, né, se este bem for essencial à sua atividade profissional, ou essencial à sua atividade, enfim, do cotidiano, pode exigir que então a concessionária lhe forneça, né, outro meio de transporte, né, que é o correto. Nos primeiros 30 dias, o Código de Defesa do Consumidor lhe ampara nesse sentido, entendeu? Então, o que ocorre é o seguinte: se a concessionária lhe vendeu o veículo, na primeira semana já começou a constatar problemas, logicamente essa concessionária tem que arcar com os riscos, né, da atividade e logicamente lhe fornecer um meio de locomoção adequada até que esse defeito seja solucionado. Então, o Código de Defesa do Consumidor é para... E aliás, eu acho que a primeira semana, primeiros 7 dias, se não me engano, o código é explícito nesse ponto. Ele disse que na primeira semana você pode devolver sem até motivar. Né? Se não quer mais, pronto, pode até o carro não